Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, no seu Facebook, no seu YouTube, eu convido você que está no Face a seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal, você vai ajudar demais no nosso engajamento. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com notícias do Mengão, a repercussão aí dessa vitória do Flamengo, né, as aspas dos jogadores e também do técnico Paulo Souza, nessa coletiva polêmica, né? Tivemos algumas declarações aí importantes para a gente trazer. Lembrando também dos nossos patrocinadores que estão aí no comentário fixado do YouTube, no chat fixado, né? O descontão do Betzord no chat fixado, você podendo adquirir com 90% de desconto. Além disso, o Outsider Tours aí, que tem as melhores viagens, melhores pacotes para você viajar com descontão do Paparazzo Rubro-Negro, né? No comentário fixado e na descrição do YouTube também tem os links aí, do Facebook, desculpe, também tem os links aí, você pode estar acessando. No da Outsider, você vai acessar o WhatsApp deles e vai pedir, ó, eu quero desconto do Paparazzo, eu quero viajar para Maldivas, eu quero desconto do Paparazzo, pô, eu quero viajar para Bali, quero desconto do Paparazzo, eu quero ir para a Copa do Mundo, eu quero desconto do Paparazzo. Ah, eu quero ir para a Champions League, desconto do Paparazzo. Beleza? Tudo isso você pode pedir, qualquer viagem na Outsider, pode pedir desconto do Paparazzo. E no YouTube tem o nosso clube de membros aí, o Clube VIP, são muitos prêmios para vocês. Bem, vamos iniciar aqui. A gente teve então essa vitória que deu a liderança ao Flamengo. Duas vitórias seguidas, né? 3-1 em cima do Talleres no Maracanã. A gente teve aí 2 gols, né? Aí, agora sim, 2 gols do Everton Ribeiro, voltando, né, a fazer uma boa partida. Ele que estava há muito tempo aí sem se reencontrar com seu bom futebol, voltou a fazer um bom jogo, 2 gols na partida. Aí tivemos também o gol de pênalti do Gabigol. O Flamengo criou muito, teve muitas oportunidades, o Talleres não teve tantas oportunidades assim. No primeiro tempo, a única vez que chegou para chutar foi o momento que saiu o gol, logo depois também que o Mateuzinho saiu, né? O Mateuzinho que sentiu lá naquele carrinho que ele deu. O Mateuzinho estava muito bem na partida. Entrou o Rodinei, que não correspondeu da mesma forma, né? Foi uma péssima partida do Rodinei e que defensivamente acabou entregando em alguns momentos, inclusive, né, o gol do Talleres, eu acho que foi um pouco ali até culpa do próprio Rodinei. Mas a vitória foi boa, o Flamengo chegando então a 6 pontos no grupo H, Flamengo que agora enfrenta o Universidade Católica no Chile, estaremos lá em Santiago, e o Flamengo chegando agora, conseguindo mais 2 vitórias na sequência, o Flamengo já garante aí, né, às vezes uma vitória e um empate com 10 pontos, já garante a classificação para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América. Está muito próximo, né, mantendo aí, já pegando mais uma vitória, fica mais fácil do Flamengo então garantir presença nas oitavas de final. Eu quero falar com vocês aqui, repercutir uma situação aqui com relação ao Thiago Maia, que eu achei muito bacana da parte dele, apesar de que eu achei também que ele errou passes, sim, mas a entrega dele é muito grande, né? Ele sempre se entrega muito, ele é um jogador que isso aí é o diferencial do Thiago Maia. Ele pode não estar bem na partida, estar errando passes, mas ele está sempre se entregando, ele é rubro-negro, né? É um cara que representa. E por mais que ele estivesse errando muito, eu até inclusive ele começa ali a jogada e no início da jogada do terceiro gol, do segundo gol do Everton Ribeiro, ele erra ali e tal, o João Gomes ajuda e tal, mas há muita vontade do Thiago Maia, apesar dos erros. E aí um torcedor comentou no Twitter o seguinte: minha bisavó não erra passes como o Thiago Maia. E o Thiago Maia foi lá e respondeu, cara, na maior humildade. Ele respondeu: pô, irmão, tá fogo mesmo. Prometo que vou procurar melhorar. Tô errando coisas que não erro e tô ficando bravo com isso. Mas se Deus quiser, vou melhorar. E botou a mãozinha pro céu. Aí o outro perfil, Flamilhões, respondeu: boa, treina e treina. Braço forte. O Thiago Maia, cara, a humildade dele, né? Ele vence pela humildade, pela vontade pelo fato dele ser rubro-negro, e é o que eu falo, essa humildade dele, ele tira onda. A gente teve também o Everton Ribeiro falando na coletiva, ele falou sobre a questão de
de panela e tudo mais. Olha as aspas do Everton Ribeiro, olha o que ele falou. A única resposta que podemos dar é em campo. Conversamos muito sobre isso. Nunca teve panela. Foi muito falado nesse momento complicado. Se fala muitas inverdades, mas temos a plena consciência de que só cada vez mais juntos vamos sair. O Mister nos mostrou o caminho, realizamos ele bem, conseguimos impor o nosso ritmo. Cara, então, que bom que vocês conversaram, que bom que vocês todos se entenderam. A informação da Letícia Marques, foi da Júlia Malak, né, do Diário do Fla, a informação dela que houve uma reunião para parar as arestas, para vocês todos se entenderem. A própria matéria que o Caê Mota e o Eric Faria, também a postagem do Eric Faria, que falava de algumas divergências e tal. Mas se você está dizendo que não tem nada e que o Mister já mostrou o caminho para vocês, a gente torce que isso realmente aconteça e que o Flamengo entre nesse caminho das vitórias e comece a jogar um futebol cada vez melhor. Ontem a gente ainda viu muitos defeitos, muitos erros, mas a vontade já era diferente. Algumas jogadas, algumas triangulações funcionando bem, você já jogando muito bem numa posição melhor. Então a gente percebe mudança, percebe a melhora, o Bruno Henrique melhor. O próprio Gabigol, que eu elogiei no pós-jogo, que mesmo marcado demais, até porque os argentinos têm isso já, o Gabigol é o cara que fez 2 gols no River. Todo time argentino que vier jogar com o Flamengo vai saber que o Gabigol é o cara a ser marcado. Abre espaço para os outros. Então eu achei que muitos jogadores foram bem na partida. João Gomes, o próprio Santos teve uma estreia muito boa, não teve culpa nenhuma no gol. Então é isso, a gente espera que o Flamengo, ainda mais com a chegada, né, a estreia do Ayrton Lucas, do Pablo, né, esses jogadores que foram contratados, o Flamengo possa aumentar esse sarrafo e melhorar a qualidade também do time. Ele fala aqui também que depois do 2-0 baixamos a nossa intensidade, fomos cobrados no intervalo e no segundo tempo recuperamos o nosso melhor. Foi uma grande partida de todos, uma grande festa no Maracanã, torcida apoiando. Faz a diferença quando a nação está cantando, festejando e nos ajudando em campo. Esperamos que estejamos juntos. Fico feliz de poder ajudar. A melhor resposta é em campo. Somos cobrados pelo que já desempenhei. Quero fazer melhor. Ele falando que é cobrado pelo que ele já desempenhou. Ele sabe que ele desempenhou muito mais. Quero fazer melhor e mais pelo Flamengo. Só posso fazer melhor quando a equipe está bem. Hoje estávamos bem postados, achando espaço na hora certa. A qualidade vai aparecer. Muito feliz de fazer 2 gols em Libertadores e diante da nação no Maracanã. Então, o jogo contra a Universidade Católica é às 19 horas de Brasília, do dia 28 de abril, tá? E aí o Flamengo enfrentando, então, depois os outros 3 adversários. O Flamengo enfrenta o Talleres lá na Argentina. Aí o Flamengo enfrenta o Universidade Católica no Maracanã e enfrenta o Sporting Cristal em casa também no Maracanã. O Flamengo enfrenta em casa. O primeiro jogo foi no Peru. Então é isso, né? Lembrando que o Flamengo tem aí então ainda 4 jogos na fase de grupos. E mais uma vitória ou um empate, mas a gente vai ganhar os nossos jogos, já pode garantir aí presença nas oitavas. Vamos ouvir aqui também. Ouvir a gente não pode utilizar, na verdade a gente não pode colocar a coletiva da Conmebol, muita gente utiliza, mas é bom a gente evitar. Vamos trazer aqui as aspas do técnico Paulo Souza. Ele fala o seguinte com relação às especulações envolvendo Jorge Jesus. Ele largou o aço, falou que temos que entender que é normal que os torcedores tenham simpatia por alguém. O que não é normal é ter uma certa direção passional por A ou B, por treinador A ou jogador B. Isso não me parece respeitoso, mesmo por vocês, imprensa. Mas a nós não afeta. Somos um grupo... Acabou a luz, vai sem luz mesmo. Vai sem luz mesmo. Somos um grupo que deixou claro, desde o início, com a ideia de jogo, né? Aí, voltou. Rapaz, Zona Oeste é isso aí. Zona Oeste é isso aí. Então, a gente liga o ar aqui de novo. Vamos lá. Bem-vindos à Zona Oeste, Rio de Janeiro.
e os apagões. Bem, ele falando sobre essa questão de Jorge Jesus, deixando claro que incomoda ele, né, as notícias. Ontem, por exemplo, o Benja, né, trouxe que o Jorge Jesus é só ligar para ele que ele volta. Cara, são muitas notícias diariamente. O Pedro Sepúlveda, lá de Portugal, trazendo sempre notícia. CM Desporto, Jornal Record. Ele, como português, deveria entender que esses jornais lá de Portugal, eles estão sempre trazendo essas notícias. A mídia inteira, o Jorge Jesus, pelo que aconteceu, pelo que ele fez no Flamengo, a mídia inteira vai sempre especular e falar sobre essas possibilidades, né, de Jorge Jesus. Eu acho que quando ele veio para o Flamengo, ele já sabia que ele ia passar por isso, né? O Paulo Sousa, ele já sabia que ele ia passar por isso, então não tem do que reclamar. Esse é o pacote que ele escolheu. Quando ele vem para o Flamengo, sabendo toda a história que o Jorge Jesus fez lá atrás, ele escolheu esse pacote. Ele sabia tudo que ele ia passar, toda a cobrança que ele teria, toda a pressão que ele teria no Flamengo. Então ele tem que entender que isso é normal. Agora, não adianta ficar chateado. Toda vez que tiver uma derrota, que ele tiver contestado, o pessoal vai lembrar do Jorge Jesus. Até que isso seja exorcizado ou que ele conquiste grandes títulos, aí isso acaba. O que falta ao Flamengo, o que falta ao Paulo Sousa é uma sequência boa, é um ano de 2022 bom, é conquistar os seus títulos, e aí acho que isso muda. O problema é esse. O problema é que todo treinador aqui no Flamengo, enquanto não tiver um grande futebol, não apresentar o futebol bonito, vistoso, ele vai ter essa sombra para se incomodar. Ele deveria saber que isso seria normal aqui no Flamengo. Ele falou também sobre o jogo, tivemos facilidade, sobretudo quando chegamos no 2-0. Isso fez com que a equipe baixasse a intensidade e perdesse mais bolas simples. Temos que reconhecer que todas as vezes que não finalizamos nossas ações e as distâncias entre as linhas mais avançadas e mais baixas nos fizeram sofrer nas transições. Sofremos um gol e demos expectativas ao adversário. Isso fez com que o nosso início de segundo tempo fosse mais impactante, mas fomos crescendo pouco a pouco, encontramos os espaços estratégicos e poderíamos ampliar até mesmo este mesmo resultado. Então, eu achei que o Flamengo foi normal aquela relaxada depois do 2-0. O Flamengo também perdeu alguns gols no primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o Flamengo entra ligado, ainda perigoso, né? Um jogo perigoso naquele momento, jogo aberto. Mas aí o Flamengo consegue fazer o terceiro gol e aí foi tranquilo. O Flamengo controlou bem o jogo depois do terceiro, perdeu muitos gols. O Pedro entrou muito bem, quase fez o seu gol também, o Pedro, né? Merecia, inclusive. Eu acho que o Pedro merecia esse gol, o Flamengo teria ampliado, né? Ele fala aqui também que, tirando os primeiros jogos do Everton Ribeiro na esquerda, numa ideia de construção, que ele errou muito em botar o Everton daquele jeito. Isso aí foi um grande erro, foi o que queimou um pouco a imagem do próprio Paulo Sousa e deixou o Ribeiro também com a torcida sem saber, será que aquele Ribeiro vai voltar? Esse foi um dos grandes erros do Paulo Sousa, foi essa tentativa, essa insistência no Everton Ribeiro. Numa ideia de construção de sistemas e dinâmicas que sempre entendi e falei várias vezes com ele da importância de ter jogadores de qualidade técnica em todos os espaços do campo. Vejo importante ter esses jogadores, seja na direita, seja na esquerda. Não é a primeira vez comigo que os 4 jogam nas mesmas posições de hoje. Elas já aconteceram, mas insistiu muito em outros tipos de posicionamento. Ele também elogiou a disposição da equipe. A vontade tem vindo a ser determinante, a equipe tem sido humilde e solidária, tem tentado trabalhar para ter resultados. Taticamente e tecnicamente podemos não estar perfeitos, ainda bem que ele sabe que tem coisa para melhorar ainda, mas quando temos essa percepção de humilde e solidariedade, com certeza as coisas vão acontecendo. Ele também falou sobre o William Arão, sobretudo alguns elementos que ajudam bastante nessa mesma chegada de bola. O tio Corneta falou muito disso, da saída de bola do William Arão. Tem a ver com o início da nossa construção. E, sem dúvida, uma palavra extraordinária para o Arão, porque a interpretação dele nesses 2 jogos, claro que ver o jogo de frente é completamente diferente de estar no meio. E ter umas dinâmicas de procura de posição para continuar a ver o jogo de sempre, que é para poder velocidade, verticalidade ao jogo e tal.
Mas o adversário hoje tomou decisões onde as interpretações, sobretudo pelo nosso corredor direito com Arão, foram bastante extraordinárias e nos ajudaram na comunicação com os jogadores entre as linhas com o Everton, né? Entre linhas, no caso, com o Everton. Seja um pouco mais alto, por dentro ou por fora, essa mobilidade posicional permitiu à equipe ir crescendo e chegando mais rápido para poder encontrar mais espaços. O adversário não tirou profundidade e nós temos que melhorar quando os adversários nos retiram a profundidade. É isso, né? No caso, nós já falamos, temos que encontrar soluções com a qualidade que temos de jogadores em espaços curtos para sermos determinantes e podermos fazer gols que nos permitam ter esse mesmo espaço. Uma palavra muito positiva para todo o time, mas sobretudo ao nosso corredor direito com o Arão. É um jogador que tem uma característica ímpar, né? Ele está falando do João Gomes agora, no nosso elenco nas disputas de bola ofensivas e defensivas. É muito forte fisicamente, tem que associar a dinâmica com bola mais rápidas, seja em passes curtos, médios e longos. É onde tem que melhorar para se tornar um bom jogador de nível bem mais elevado. Acreditamos e temos a ideia de dar, no caso, de criar dinâmicas que possam ajudá-lo, né? Então, ele revelando aí que tem um projeto para melhorar ainda mais a qualidade do João Gomes. Ele avaliou também o trabalho dele no Flamengo, disse que os processos de construção têm momentos que parecem de estagnação, momentos que parecem mais rápidos, e isso eu percebo. O resultado implica muito na avaliação externa, mas em termos de dinâmica e processos de jogo, os conceitos estão lá. Nas finais contra o Fluminense estivemos muito longe do que queremos fazer. Nos outros jogos, sempre esses conceitos estiveram lá, em uns melhores e outros piores. Em tempos de construção, é natural isso acontecer. A gente falou aqui contra Atlético Mineiro, Botafogo, tivemos alguns jogos que o Flamengo realmente apresentou um bom futebol. O que incomodou foi que o Flamengo sumiu contra o Fluminense. Isso tudo sumiu contra o Fluminense. Justamente numa final que valia um tetracampeonato. Isso aí incomoda demais. Ajustes no sistema tático. Essa é uma equipe que tem desenvolvimento dinâmico, com e sem a bola nas transições, com princípios bem fortes. Vamos seguir a trabalhar nesse sentido, porque temos convicções para cristalizar essas dinâmicas. Depois disso, certamente teremos sistemas alternativos que nos permitam surpreender os adversários, seja de início ou durante o jogo, tá? Essas foram aí as aspas do técnico Paulo Souza. A gente vai falar aqui também de uma notícia trazida pelo UOL. Eu só quero trazer que, segundo o jornal O Dia, o Atlético de Madrid estaria disposto a oferecer 154 milhões para tirar Gabigol do Flamengo, né? O atacante aí de 25 anos, que é uma referência no ataque do Flamengo, interessa ao Diego Simeone, né? Então, o Simeone já deixou claro que deseja a contratação do Gabigol, né? Esse interesse aí vem ganhando corpo e, segundo aí o Mauro Santana, do canal Mauro Santana, o clube espanhol estaria disposto a pagar cerca de 30 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais, para tirar o artilheiro do Flamengo. Também saiu primeiramente no fijages.net, e o nome do Gabigol agrada ao técnico Diego Simeone. Além dele, o clube também analisa os nomes de Darwin Núñez e Alexander Isak, Edson Cavani, Gerard Moreno e Robert Lewandowski. No entanto, o valor do jogador brasileiro é mais aceitável aí para o Atlético de Madrid, tá? É óbvio que é um valor aí alto, né? Esse valor que o Mauro Santana trouxe é um valor alto e que pode fazer com que o Flamengo pense em negociar o atleta, mas tem que pensar, tudo tem que ser pensado, né? Vale a pena? Ou você tem um lucro desportivo maior mantendo? Eu acho que ele será peça importantíssima, assim como o próprio Pedro. O Flamengo também não aceitou vender para o Palmeiras. Tem que pensar muito bem. O torcedor pode comentar aí o que acha, mas eu sinceramente acho que o Flamengo tem que fazer uma reformulação, sim, mas alguns jogadores aí que são os seus principais, o Flamengo tem que manter. A oposição do Flamengo, segundo o Rodrigo Matos, do UOL, propõe um projeto para o Flamengo só ter um gestor profissional no futebol, né? Não seria o caso do Flamengo vender
Flamengo fazer a SAF, né? Não. Só ter um gestor. Olha só, a diretoria eleita atuaria para dar diretrizes aos executivos, mas não na administração do dia a dia do departamento, tá? O projeto foi protocolado na segunda-feira aí no Conselho Deliberativo do clube. Tá? A proposta é apoiada pelo grupo que atuava na gestão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Seu autor é o Rafael Straut, que foi vice-presidente de administração do Flamengo. E aí, inclusive, o meu amigo Daniel Orlean, né? Tem também o Flávio Willerman, o Ricardo Lomba, eles estão entre os 65 conselheiros que assinaram o projeto. Há também eleitores do atual presidente aí, Rodolfo Landim. Então, todos aí querendo, né, que tenha um gestor ali profissional, né? O texto fala o seguinte: compete aos vice-presidentes nomeados formarem colegiados encarregado do processo da decisão do Flamengo em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e do sistema de governança de organização, sendo seu principal componente. Seus membros farão parte dos comitês obrigatórios e de outros comitês que o presidente do Flamengo possa criar. Eles falam aqui também, cerca de 90 anos atrás, o futebol brasileiro migrou de jogadores amadores para profissionais. Foi uma verdadeira revolução na época, com grandes embates entre os clubes. Eles querendo que tenha uma solução profissional, né, para o VP, né, de futebol, no caso. Não haveria, na verdade, um vice-presidente de futebol atuando no setor. Teria, na verdade, um profissional trabalhando ali. Cada clube está buscando, né, o texto ainda traz, cada clube está buscando o seu caminho e tem ganhado força a figura da SAF, que garante um escalonamento das dívidas, investimentos nos clubes e profissionais na gestão. Desta forma, a proposta protocolada no Flamengo visa ajudar o clube a melhorar a sua governança, ao mesmo tempo que garante os poderes de todos os representantes eleitos no clube, cria e formaliza uma estrutura profissional no Flamengo, com a descrição mínima das atividades a serem desempenhadas. Acaba as gestões departamentais de amadores, né? Sendo que apenas 9 irão compor o conselho diretor, junto com o presidente e o vice, em moldes similares a um conselho de administração de uma empresa. E também foi ressaltada aí a proposta que reduziria em 70% os dirigentes nomeados e cortaria parte de suas atribuições. Então são ideias aí que vão surgindo, né? Notícia aí trazida pelo Rodrigo Matos no UOL. Tivemos também, são muitas notícias do Flamengo, tivemos também o Rodrigo Caio projetando seu retorno, seu retorno aos gramados pelo Flamengo, né? A gente tinha trazido que entre meados de abril e maio a gente poderia ter o retorno do Rodrigo Caio. Ele postou o seguinte: hoje, com muita alegria, iniciei o último processo da minha recuperação, a transição com a preparação física. Até aqui, tudo feito com muito trabalho, dedicação e amor. E dessa forma que seguiremos, com toda certeza que voltarei mais forte do que nunca. Tudo de bom aí, boa sorte ao Rodrigo Caio, está fazendo muita falta. Será muito importante, ainda mais com a chegada do Pablo, o retorno do Rodrigo Caio, né? Fabrício Bruno também voltando de contusão. Aí o Flamengo mais forte, pronto para conseguir superar esses obstáculos em 2022, né? E conseguir escalar o seu time titular, né? Se Deus quiser. Tivemos aí o meu amigo Luiz Roberto, narrador da Rede Globo, ele comentando, né, sobre a questão da reformulação do Flamengo. O problema do Flamengo é que a ruptura está sendo feita com jogadores que renderam muito em um passado recente também. É preciso lembrar que o Flamengo foi vice-campeão brasileiro e chegou na final da Libertadores no ano passado. É um desperdício abrir mão de um jogador como o Everton Ribeiro, por exemplo. Não, o Everton Ribeiro sim. O Everton Ribeiro ainda não não está com a idade tão avançada. Ele ainda pode e vai render. Ontem mesmo, né, Luiz? Fez 2 gols. Certíssimo, Luiz Roberto. Certíssimo. O Everton Ribeiro é um cara para ser recuperado e não vendido, né? Eu acho que o Flamengo ainda tem alguns anos aí para aproveitar muito do Everton Ribeiro. É o tipo do lucro desportivo, né? Você não pensa mais em negociar, você não pensa em ter lucro financeiro com ele, você pensa no lucro desportivo. Essa é a tônica aí, né, do Everton Ribeiro. A gente também teve algumas
declarações aí interessantes. Eu queria pegar aqui o que o Felipe Luiz falou. Eu não estou encontrando aqui, mas eu queria... Cara, foi interessante o que ele falou. Se eu encontrar, eu falo aqui para vocês, né? Pegando aqui as palavras do... Falou, achei aqui, ó. O que o Felipe falou depois do jogo, né? Muito interessante. Tá aqui, ó. Vamos lá. Eita. Cadê paparazzo? O pessoal tá esperando. Aqui. Esses sites que, pô, vou te falar que tem que você não consegue abrir a matéria, é brincadeira, né? Vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. Fizemos um bom jogo, não foi o jogo ideal, mas foi um bom jogo. Temos que evoluir muito, mas sabemos que a confiança só vem com as vitórias. Precisamos seguir vencendo. No começo sentimos que a bola estava correndo um pouco do pé, mas aos poucos a confiança foi voltando e conseguimos impor o nosso jogo. Ele fala também, precisamos conseguir a classificação da maneira que for, precisamos classificar para voltar a colocar o clube nas oitavas de qualquer maneira. Depois é ir jogo a jogo para levar o Flamengo de volta a uma final da Libertadores, buscando a conquista do título para a nação que merece muito. Merece mesmo, cara. Merece mesmo. É importante aí o Flamengo conseguir, né, voltar à final da Libertadores e estarmos juntos lá em Guayaquil buscando o tricampeonato e apagar o que aconteceu no ano de 2021. Galera, é isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook. Lembrando que você tem 5% de desconto. E agora tem uma coleção da reserva nas lojas oficiais do Flamengo. Mas online, nas lojas online do Mengão oficiais, você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. loja.flamengo.com.br, espaço-rubro-negro.com.br. 5% no cupom PAPA. O restante dos nossos patrocinadores, Outsider Tours, Betzord, estão todos aí na descrição do Face e no comentário fixado do YouTube. Tem também no chat fixado para quem está acompanhando a estreia do nosso vídeo. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde. Hoje é aniversário da minha avó, minha querida avó, 94 anos da Dona Tereza. Hoje é dia de estar com ela. Valeu, galera. Valeu, fui.